Fala, meus disciplinados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e vamos para mais um panorama semanal aí, índice dólar, tá? Vamos lá, jogando lá no mensal aqui novamente, vou tirar meus estudos e a gente vê aí que esse índice ele está rejeitando, né, muito bem aqui no ponto de 9,21 aí do mensal, né? Então, tá segurando bem, igual eu já tinha comentado sobre essa movimentação que o índice provavelmente faria, né? E acredito que ele fique aqui mais um tempo, talvez seja a formação realmente aqui do pullback pós-rompimento de pivô aqui para dar continuidade. Mas lembrando que ele está num ponto aqui de topo desse canal aqui, né? A gente tem um canal aqui de baixa, tá? E aqui uma extremidade a mais do canal. Então é uma linha de tendência de baixa ali que é muito forte, difícil de ser rompida, tá? Então tem que ficar bem atento aí nesse índice na questão da localidade onde ele está. Jogando para o semanal, nós vemos que ele deu uma boa pernada, ele estava vindo aqui de uma cadência de alta muito boa, né? Com topos e fundos mais altos, e acabou aqui fazendo topo, topo, um topo na mesma linha, né, segurando aqui juntamente com a 200. E ele retornou muito bem, ele está segurando aqui no ponto de 61 dessa movimentação total aqui. Então é um ponto aí que a gente tem que ficar de olho também, porque ele já deu uma reação de correção muito forte, né? Essa semana aqui ele até tentou cair ali, mas não teve força, deixou esse paviozão e terminou positivo, bem positivo. Mas ele está na 9 do semanal, isso a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque na 9 do semanal pode ser que ele continue agora na sua tendência de baixa, que é a tendência mais forte no micro. Por que no micro? Porque no macro ele está numa pernada de alta no semanal, no diário ele está numa pernada de baixa. E para o micro, que é o que a gente opera, né, nos 5 minutos, 2 minutos, a tendência que vai ter a maior força, lógico, tem que avaliar também o macro, que seria o semanal. A que vai ter mais força vai ser essa daqui do diário, tá certo? Então, até onde ele pode estar corrigindo aí, galera? Tendo em vista que ele deu uma boa acumulada aqui na questão diária. A gente pode ver que ele estava buscando fundo, topo, fundo, não conseguiu romper, retornou, né? Aqui ficou um bom tempo e agora ele rompeu. Mas nós vemos o quê? Que ele tentou também romper o fundo aqui 2 vezes, não deu continuidade e agora ele tentou romper uma vez o topo, retornou para a lateralização e agora uma segunda vez tentando romper. O que a gente deve buscar aqui? Para mim, galera, para mim, esse ponto aqui é um ponto vendedor, tá? Na questão visão diária. Mas pode ser uma acumulação para ele fazer essa movimentação aqui e dar continuidade aí na tendência de alta, que é lá do macro que a gente viu do semanal. Mas pode ser também que ele busque outros pontos aqui, o 38 que está bem por aqui, o 50 dessa pernada aqui, ó, né? Para poder ganhar força, romper este fundo e dar continuidade aí nessa correção de baixa, tá? Então a gente tem que ficar atento também nessa movimentação do diário. O que eu acredito que ele esteja buscando a 21 do diário, tá? Por conta de pegar força. Faz tempo que ele não toca na 21, tem vários dias que não toca, assim como teve vários dias aqui nessa tendência de alta. Mesmo assim, na hora que tocou, ele teve força para romper, continuou caindo, então acredito que ele busque ela para ganhar força e continuar esta queda, tá? Isso é o que eu acredito devido ao padrão que está acontecendo aí graficamente falando, tá? Vou jogar aqui meus estudos agora. Ó, aqui nos estudos a gente vê, nossa, disciplinado, tem muita linha. Pessoal, faz sentido para mim. No micro é o que me faz ter resultado, tá? Então, assim, ó, juntamente aqui com a 21, nós temos uma 200 do 60 que eu utilizo, né? Essa 200 é uma média que eu tô falando, a média de 200. E a gente vê aqui, ó, que ele tem dois pontos dentro dessa lateralização. Esse ponto central e o ponto máximo aqui. Aqui também é o ponto central e esse ponto máximo aqui mais abaixo, tá? Por que eu coloquei? Eu vou jogar lá nos 60 minutos.
todos os meus pontos de lateralização eu marco nos 60 minutos. Então, são pontos onde, olha aqui embaixo tem esses tocos, tem esse falso rompimento, tem esse toque e tem esse último que fez aqui. Aqui também, ó, no máximo aqui, a gente tem esse toque que é do diário e aqui. Por que eu deixei marcado? E a gente tem aqui também esse fundo. Aqui, ó, ele rompeu, fez um pullback aqui neste fundo, tentou dar continuidade e aqui, ó, é o rompimento que ele fez lá no diário, tá? Se a gente jogar lá no diário, que é o rompimento. E ele segurou aqui, tá tentando dar continuidade. Para ele conseguir continuar essa tendência e buscar a 21 do diário, que está aqui juntamente com a 200 aí do 60 minutos, eu acredito no quê? Que ele precisa corrigir aqui e não ultrapassar aqui, ó, tá? Talvez a 9 vir junto aqui, né, do 60, dá força e condições para ele buscar aqui. Mas é igual eu falei, a 38, né, o ponto de fibra de 38 da movimentação de baixa tá aqui, ó. Então pode ser, né, vou me aproximar mais agora, ó, pode ser, jogando lá nos 5 minutos agora, já tá todas as marcações feitas. Aí aqui, pessoal, tá assim, ó, essas fibras. Eu tenho uma fibra macro dessa movimentação diária aqui, ó, tá? Dessa movimentação aqui diária total. Eu tenho ponto de 61, de 50 e de 38 aqui juntamente com o VWAP, tá bom? E dessa movimentação aqui, ó, dessa última pernadinha de alta, jogando lá no 15 minutos, que ela fica mais clara, deste fundo para esse topo eu tenho 38, 50 e 61. Por que eu deixei assim? Porque, para mim, esse índice ele não pode retornar aqui abaixo. Porque se ele retornar, ele vai romper fundo anterior, vai trocar a polaridade aqui. E aí, para mim, a tendência vai ser para retorno para dentro dessa lateralização, tá? Então, se ele se manter aqui acima, eu acredito que ele possa ter força para romper aqui. Mas, o que eu acredito que possa acontecer? Ele abrir, talvez, vamos supor que esse índice abra com força de alta aí, tá? Eu acredito que ele possa fazer essa movimentação. Subir, buscar o 38, tá certo? E aí ele começar a cair, corrigir. E aí a gente buscaria pontos de Fibogap, né? E dando continuidade aí sim nessa tendência de alta, porque aí seria o quê? Ele busca aqui o 38, faz isso, troca a polaridade, dá um padrãozinho e dá continuação aí nessa tendência de alta. Se ele tiver com um viés de baixa, ele abrir já aqui abaixo, ó. Aí que é o que eu acredito? Eu já acredito no retorno para lateralização, tá certo? Aguardaria buscar aqui, padrãozinho de venda, venderia. Tendo aqui como um ponto que talvez segure, tá? Pode ser que ele abra aqui, né? E faça isso também. E continue, porque lá no 60 aqui dá um padrão. Mas eu acredito que se ele romper este fundo aqui, ele vai inverter essa movimentação de alta, a qual ele está devendo correção, porque foi muito discrepante. Ó. Ele veio exatamente lá do fundo máximo, direto ali para cima, tentou segurar algumas vezes, então acredito que ele possa retornar. Mas a gente tem que ver como é que ele vai estar agindo aí, né, no decorrer do pregão, tá certo? Acredito fortemente que se ele abrir abaixo, talvez aqui ó, com mais de 1.000 pontos, troca de polaridade, e busque fundo anterior, tá certo? Só acredito na alta se ele abrir aqui sem gap. Vou jogar lá nos 5 minutos. Ó, ele abrir aqui sem gap, tá certo? Vamos supor aqui, ó. Ele abre aqui, por exemplo, né? Sem gap. Desce, busca esse 50 juntamente com a 9 aqui, ó. Lembrando que a 9 do 60 deve estar por aqui. E aí ele dá um padrãozinho e continua subindo, tá? No máximo que eu acreditaria um gap, talvez aqui no 61, e ele segure aqui. Olha aqui, ele está com as médias calçando, ajudando aí nos 5 minutos. Ele acabou de sair das médias, então acredito que num retorno aqui sem gap é para continuidade. Então vamos ver como é que esse índice vai estar abrindo aí. E se ele abrir aqui abaixo, rompendo essa estrutura, ou talvez se ele abrir por aqui com força, romper também, aí acredito que ele retorne para a lateralização. Vamos ficar bem atento e ver como que ele vai estar abrindo. Então, para mim, índice está no ponto vendedor,
A única forma dele dar continuidade aí, respeitando esses pontos de FIBO e rompendo este topo aqui, ó, que é o topo da semana passada, topo do dia também anterior, do último dia que foi sexta-feira. Então fiquem atentos nisso. Para dar continuidade, ele precisa fazer o rompimento deste topo aqui. Se ele abrir já com gap de alta, pode caracterizar isso, tendo em vista que pode ser que dê uma correção devido a esse 38 da FIBO do diário, tá? Então fiquem atentos. Lembrando sempre, não é indicação, é apenas a minha visão, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então fiquem atentos, ó, revejam aí certinho onde estão essas marcações, voltem o vídeo aí, ó, tá vendo a pernada ali. Acredito sim que ele possa, que ele esteja, né, querendo buscar aqui a 200. Mas é igual eu falei, se ele não romper aqui, acredito fortemente que ele possa retornar para depois ele ganhar força e vir buscar aí pontos mais altos. Para mim, o índice está no ponto vendedor, tá? Vamos jogar agora lá no dólar. Galera, o dólar tá numa movimentaçãozinha aí de baixa, corrigindo um pouco aí de toda essa estrutura de alta que ele fez devido a notícias, né? E é complicado, notícia não muda tendência, né? Então ele deixou bastante pavio, tá segurando aqui neste fundo anterior, ao qual eu já venho falando há um bom tempo. Acredito que ele esteja buscando a 9 aqui, né, do mensal, que tá um pouco longe ainda. Jogando lá pro gráfico semanal, nós vemos que ele fez um candle gigante, né, na semana anterior, e agora ele já está devolvendo praticamente aí mais da metade deste candle, bem mais da metade, então devolveu bastante dessa movimentação na semana passada, e agora a gente vai iniciar essa semana. Isso daqui pode ter sido o quê? Um rompimento aqui desses topos, caracterizando aí um pivô, esse daqui um pullback, troca de polaridade, para dar continuidade. Ele não chegou a tocar ainda na 21 aqui do semanal, ao qual tocando pode ganhar força aqui para baixo ainda, né, dando continuidade aí, a gente tem que ficar atento nisso também, mas eu acredito que ele possa continuar ainda aqui, talvez dentro de uma lateralizaçãozinha, até ganhar força para alguma direção. Lembrando, o ponto dele aqui abaixo é um ponto que tá forte para segurar este preço, tá certo? Essa lateralizaçãozinha, pode ser que ele retorne aqui para dentro, mas graficamente falando, ele fez um rompimento muito forte aqui, tá? Acredito na troca de polaridade, a 21 vindo aqui, ó, que estava longe também, dando sequência aqui nessa alta, buscando talvez a 200, topos anteriores. Então, assim, esse é um movimento que eu acredito para este dólar, tá? Para mim, o dólar está num ponto comprador, ponto de troca de polaridade, tá bom? Ele corrigiu bastante da movimentação, jogando lá para o diário, né? Já está no diário. Aqui no diário a gente vê isso daí. Lá no semanal, igual eu comentei, ele tentou subir e retornou, né? Então acredito aqui que ele possa buscar a 21 aí. Acredito na movimentação deste dólar para compra, tá? A gente jogando aqui nos 60 minutos, nós temos um padrão aí dele muito forte de alta, jogando a FIBO deste topo para este fundo, ele está aqui bem próximo do 61, tá? Eu nem deixei marcado porque aqui para mim é um ponto de fundo, vocês vão ver a hora que eu jogar meus estudos aqui. Então, assim, além de 61, é um ponto de lateralização, ó. Então, jogando, ali, ó, o ponto de 61 está bem abaixo ali, que é da movimentação total. Eu acredito fortemente, olha aqui, ó. Deixa eu jogar ali para vocês verem. Aqui, ó. Aqui ele acabou rompendo, jogando na máxima, que é essa daqui, ó, né, que tá ali, e na máxima do dia, que é na onde eu deixei, o 61 tá bem aqui, ó. Então eu sei que ele tá próximo deste fundo ali que eu deixei marcado. Para quem quiser, pode até colocar mais aqui, ó. Eu acho que caberia até mais, se quiser alongar um pouco aqui essa região, porque eu tenho aqueles topos ali anteriores, e deixa ela marcada desta forma, tá? Então aqui a gente sabe o quê? Que é um ponto de 61, além de ser um ponto de 61, é um ponto de troca de polaridade, ó. A gente jogando aqui no diário, novamente, e aproximando, olha ali, ó. Topo, pegou aqui, eu deixei aqui por conta desse daqui, ó, que foi o que foi rompido, galera. Então tava aqui, ó, exatamente aqui, que para mim foi a troca de polaridade máxima, tá? Por isso que eu deixei marcado aqui. Então vamos alongar só um pouco aqui, ó, essa questão até aqui no 61, lembrando sempre, essas marcações 61, 38, são regiões. E sendo regiões,
a gente não precisa se preocupar tanto. Ela está dando 5 pontos, excelente. Não gosto que passa mais de 5 pontos em marcações de pontos relevantes, tá? Então, assim, tá perfeito agora. Jogando lá pro 60 minutos, nós vemos o que? Além desse ponto de troca de polaridade, desse ponto onde esse dólar está, ele está fazendo o que? Uma flâmula de baixa, galera, ou de alta. Ó. Essa flâmula aqui, ó, é afunilando dentro deste ponto, né? Assim que ele deu aqui, aí ele começou a fazer isso aqui, ó, aqui dentro, né? Busca topo, busca fundo, a tendência é fazer isso aqui, tá? Romper e dar continuidade na movimentação de alta. Essa é o desenho gráfico que está se formando ali, essa flâmula. Está dentro do contexto. Aqui, para mim, é compra, porque ele está no fundo da flâmula, nessa linha de tendência de baixa. Está nessa troca de polaridade, tá bom? E está num fundo relevante. Então, assim, acredito fortemente. É 61, troca de polaridade, está tudo confluindo aqui. O que a gente pode aguardar aí neste ponto? Para quem quiser, pode até fazer isso aqui, ó. Que a gente sabe que é exatamente aqui, só que aí talvez você esqueça, então deixa marcado assim, ó. Então você vai saber que aqui é um ponto de 61 também, além de ser a troca de polaridade lá do macro, tá? Aí dentro da movimentação dos 60 minutos, que é essa movimentação toda aqui de baixo que a gente tem, tá? Nós vamos ter quais pontos? Nós vamos ter, ó, deste fundo para este topo, tem que ser isso aqui, tá, galera? Deste fundo para esse topo. Porque aqui ó, fez um topo, fundo, um topo, e aí começou a cadenciar, tá? Então, o topo relevante para mim primeiro é esse, depois esse aqui. Então, tem que romper esse 61 ali. Aí temos 38, 50 e 61, tá? E dentro aqui, ó, deste topo para esse fundo, 38, 50 e 61. 50% tá lindo, é um ponto excelente ali para mim para venda, tá? Por quê? Porque ele é o topo aqui da linha de tendência, o topo do funil, né? A parte superior ali da flâmula, juntamente com o 21 e VWAP do dia anterior, né? Ou melhor, VWAP do dia anterior e mais a 21 do 60. Então, é um ponto forte para caso esse dólar ele abra em alta, por exemplo, ele busque ter um padrãozinho, caberia venda buscando aqui esse fundo máximo aqui. Mas, como eu estou acreditando neste ponto comprador, apesar de ele estar muito forte para baixo aqui, eu acredito que ele possa fazer o quê? Abra aqui, talvez, sem gap, ou com um gap aqui abaixo, dê o padrão aqui de compra, essa 200 aqui também suba, dos 60, e dê toda a condição de compra para esse dólar, buscando o topo anterior, esses pontos aqui de FIBA, tá bom? Acredito fortemente nesse dólar para alta, devido ao ponto que ele está e tudo mais. Se ele abrir em gap de alta, aí pode caber sim venda para correção, mas lembrando sempre que ele está indo nesse ponto comprador e devido a toda essa movimentação gráfica e mais a questão do desenho que está formando, acredito que ele possa sim vir a, mesmo abrindo aqui, busque o fundo e depois ele dê continuidade, tá bom? Vamos ver como é que ele vai estar se movimentando dentro do dia, dentro do pregão. Jogando nos 5 minutos, a gente vê aqui que ele veio com uma boa queda, está segurando aqui, veio direto, então acredito sim que aqui, ó, seja, ele tenha feito uma acumulaçãozinha para agora ele subir, tá? Rompeu, já fez aqui, ó, fundo acima, topo, o topo tá no mesmo ponto, mas acredito que no rompimento aqui deste ponto, tá? Vamos supor que abra sem gap, abriu sem gap, rompeu aqui, já caberia a compra buscando esses pontos de FIBA aqui, tá? Como alvo, beleza? Se ele abrir em gap de baixo, aguarda o padrãozinho, acredito mais na compra aqui neste ponto, que para mim é um ponto que de trava desse dólar, tá certo? Então fica isso aí para vocês, tá? Índice para mim tá no ponto vendedor, dólar tá no ponto comprador, movimentação dos dois está muito linda, tá? E está mostrando realmente isso que eu acredito. Vamos ficar de olho na abertura, ver como que ela vai estar abrindo. Deixa eu ver aqui se vai ter notícias no dia. Ó, no horário, né? Não vai ter notícia na abertura, mas a gente já vai ter uma notícia do índice já que pode precificar na abertura. Então fica atento, boletim Focus, a gente vê o que pode estar acontecendo aí na abertura, para cima ou para baixo. Dólar só vai ter notícia depois das 11 horas. Então muito provável que o que acontecer na abertura e a direção que ele tomar, muito provável que ele finalize o dia nessa direção. Vamos supor que o índice abra, comece a cair, vai ser uma
questão de cadência ali, retornando para dentro dessa lateralização muito provável. Dólar, mesma coisa, se ele abrir aqui e começar a subir, muito provável que ele finalize o dia ele também subindo, devido a não ter tantas notícias, e as notícias que tem, muito provável que dê potencialização para a tendência inicial do dia, tá certo? Galera, novamente, espero ter agregado com vocês, um forte abraço e lembrem sempre, disciplina acima de tudo.